Beleza, pessoal. Boa noite a todos, né? Eu acho que a maioria me conhece, mas não custa nada me apresentar, fazer a apresentação principalmente para os dois que nunca tiveram aula comigo. Meu nome é Thiago Maia, sou professor das disciplinas de programação no curso de Gestão de TI. Então, o foco desse curso é justamente vocês aprenderem as principais tecnologias do mercado para o desenvolvimento de aplicações web. Que tecnologias são essas? Por que a seleção de tais tecnologias? Como é o esquema de avaliação, cobrança da disciplina, um pouquinho de teoria associada àquilo que vocês vão enfrentar nessa disciplina, são os focos da aula de hoje. Eu também estarei publicando os materiais nesse site de apoio, Facebook, Twitter e SlideShare. Os softwares que a gente vai utilizar no curso. Eu quero que seja bem prático, que vocês vivenciem tudo aquilo que o profissional da área de desenvolvimento para a web precisa enfrentar. Para isso a gente vai usar duas ferramentas, que é o Notepad++, que seria um Notepad mais parrudo, que ele permite o reconhecimento de palavras reservadas de linguagem de programação. Nas novas versões, ele está vindo até com um recurso de autocompletar também. Se você especifica que está codificando na linguagem PHP, ele diz se aquela palavra reservada está correta ou não, e ele autocompleta. O Champ, a gente vai ver, principalmente a partir do segundo estágio, você não precisa se estressar em instalar o Champ. Mas basicamente o Champ faz com que seu computador seja passivo de ser interpretado como um servidor local. Ele permite com que seu computador possa interpretar PHP, crie esquemas SQL e permita com que seu computador possa conversar utilizando requisições e respostas HTTP. Para vocês entenderem como é que a disciplina é dividida e para vocês entenderem o funcionamento das aplicações web, é interessante que vocês, antes disso, já vejam esse primeiro conteúdo da aula do curso, que é justamente a compreensão acerca das arquiteturas de sistemas web. Quando vocês veem o termo, ou escutam, leem, observam o termo arquitetura, não necessariamente aplicável à nossa área, mas aplicável em arquitetura normal, ou em outro tipo de arquitetura, o que vem à mente de vocês? O que seria o conceito arquitetura? O que é que o conceito arquitetura especifica e preconiza para a nossa área, principalmente na área do desenvolvimento de sistemas? Não apenas sistemas web, mas qualquer tipo de sistema. Basta fazer uma alusão à própria área da arquitetura. Né? O que um arquiteto, propriamente dito, faz? Ele estrutura, ele projeta, não é verdade? Ele desenha. Normalmente, quando a gente imagina um arquiteto, a primeira coisa que a gente vê em mente é o quê? Uma planta baixa, não é verdade? Onde ele projeta, especifica, define o escopo e os limites de um determinado projeto. Isso não é diferente na definição de arquiteturas de software, não apenas para web, mas mobile, desktop e afins. Normalmente, quando eu defino uma arquitetura de uma aplicação, eu estou definindo o escopo da minha aplicação, que são os limites da minha aplicação. Eu estou definindo os componentes da minha aplicação. Por exemplo, voltando à área de arquitetura. Quando eu defino uma planta baixa de uma casa, por exemplo, eu especifico nessa planta baixa os meus cômodos, não é verdade? Eu defino que na minha casa vai ter 2 banheiros, vão ter 3 quartos, uma suíte, vai ter cozinha, sala, terraço e uma área de serviço. Eu posso fazer alusão, em arquiteturas de software, dos cômodos de uma casa, aos componentes do meu software. Vocês concordam que cada cômodo dentro da minha planta baixa tem um determinado objetivo e função? Por exemplo, o cara não vai cagar na sala, não é verdade? O cara vai cagar no banheiro, porque aí está o objetivo do banheiro. Cada cômodo da minha casa tem um objetivo e tem um fim. Não é diferente da arquitetura de software, onde cada componente de software tem um determinado objetivo. Seja ele um objetivo lógico, de interface, ou de gerenciamento de dados, por exemplo. Então, isso refere também à arquitetura propriamente dita para a arquitetura de sistemas web. Os componentes de software também seguem a mesma lógica. Outra lógica de planta baixa é a questão da interface dos componentes. Num projeto de planta baixa, vocês observam que todos os cômodos de uma casa estão interligados.
e permite que você possa transitar entre os seus cômodos. Eu posso, a partir de um corredor, ir para a cozinha, ir para a sala, ir para o banheiro e assim sucessivamente. Não é diferente acerca de uma arquitetura de sistemas web. É importante, além de especificar os componentes de um projeto de software utilizando a arquitetura, também definir como esses componentes interagem entre si, como esses componentes compartilham dados, como esses componentes compartilham objetos, como é que esses componentes instanciam classes, e assim sucessivamente. Então é importante numa arquitetura definir essas informações. Numa arquitetura, somente na planta baixa, quando eu passo essa planta baixa para o engenheiro vai definir o quê? O melhor material para poder subir aquela casa, se eu vou usar cimento, se eu vou usar concreto, se no chão eu vou usar cerâmica, se eu vou utilizar porcelanato. Numa arquitetura de sistemas web também é diferente. Em uma determinada plataforma de software, é importante definir também em que plataforma de hardware aquela aplicação vai rodar. Se vai ser utilizando Windows, se vai rodar mobile, se vai rodar para web. Então, uma arquitetura também especifica a infra e o meio ambiente na qual aquele projeto de software rodará, certo? Então, para eu definir uma arquitetura de sistemas web, eu tenho que, de fato, fazer uma alusão a uma arquitetura, profissão arquitetura, feita por um arquiteto, certo? Então, em uma determinada arquitetura, eu vou definir e criar as minhas camadas de software, os meus componentes de aplicação. E esses componentes de aplicação fazem com que sua metodologia de desenvolvimento seja mais curta, fácil e gerenciável, porque você pode implementar o dividir e conquistar. Você pode quebrar o seu sistema em módulos de software, e esses sistemas de módulos de software podem tanto interagir entre si dentro de um determinado projeto, quanto, imaginando o seu projeto como uma espécie de quebra-cabeça, uma determinada peça que você cria para o seu projeto pode ser compartilhável com outros projetos de software, como eu posso também, entre aspas, comprar uma peça de quebra-cabeça dele, porque eu sei que a peça dele também se encaixa no meu tabuleiro, e fazer com que aquela peça também possa ser utilizável no meu projeto. Então, a definição de uma arquitetura de projeto de software permite com que eu possa analisar meu sistema por partes e analisar o que cada componente faz, e a partir dessa subdivisão e análise eu possa dizer e definir qual a melhor tecnologia para implementar aquele componente ou para importar um componente externo, ou para fazer com que eu não tenha o retrabalho de fazer aquilo, porque eu já tenho ciência que o sistema está componentizado, eu posso fazer com que ele possa portar código ou software de terceiros, ou utilizar um framework associado à minha aplicação. A partir do momento que eu defino a arquitetura, eu posso fazer com que meu projeto seja mais fácil de compreender, eu sei o que cada um faz, que tecnologia foi feita e o que eu necessito implementar de infraestrutura para permitir que aquele componente seja útil no meu projeto. Eu compreendo unicamente cada componente e como eles interagem para que eu possa entender como o todo funciona. Por exemplo, vocês gestores de TI, vocês vão liderar equipes e é importante que vocês entendam de subdivisão de projetos, porque não é interessante eu ter uma equipe de 10 programadores e fazer com que os 10 programadores trabalhem num único PC, desenvolvendo um projeto Java em cima de uma única classe. Ou a perda de tempo, ou a perda de equipe que eu estou tendo. A partir do momento que eu posso especificar meu projeto em componentes, eu posso fazer com que a equipe A fique dedicada com a classe cadastrar, a equipe B com a classe gerar relatório, a equipe C com o diário, geração de autenticação. O fato da equipe de autenticação não ter terminado o componente deles não impede a equipe de implementação de relatório possa fazer o trabalho dela. E o que é melhor, essa equipe viu que já existe um módulo de gerar relatório e funciona bem no projeto deles. Eles podem embarcar esse projeto do componente, adaptar a realidade do projeto e fazer com que ele funcione como um projeto corrente. Então isso facilita também a independência dos serviços de software. Reduz o acoplamento, porque eu estou dividindo o projeto por partes. Permite a definição de padrões, é aí que entra modelos famosos, como o modelo MVC, por exemplo. Ele é baseado nessa questão de definição arquitetural de software. E pode
A maioria dos frameworks PHP no mercado são baseados no modelo MVC. Então, se você não entende o modelo MVC, você dificilmente vai compreender como manipular esses frameworks, certo? E pode compartilhar camadas, eu posso vender camadas. Eu posso utilizar camadas semi-prontas, gratuitas ou pagas em meus projetos. Não vou reinventar a roda, pessoal, já está pronto, certo? Quais são as 3 principais camadas existentes? Aquelas camadas que, independentemente da plataforma, independente do hardware, independente do projeto do software, independente de escopo de aplicação, 1, 2 ou as 3 camadas estarão presentes no projeto de software de vocês ou no projeto de software de terceiro, certo? Nós temos 3 camadas básicas. Nós temos a camada de apresentação, a camada lógica e a camada de gerenciamento de dados. A camada de apresentação seria a cara, a aparência, o item de interfaceamento entre aplicação e ser humano. É o que a gente costuma chamar em projetos de software de camada de front-end. É aquela camada que a gente vai criar GUI, interface gráfica, onde a gente vai dar a oportunidade do usuário inserir entradas a serem processadas pela minha camada lógica, certo? E onde na camada de apresentação eu vou estar fornecendo serviços, eu vou estar exibindo informações e eu vou estar tratando solicitações do usuário, recebendo entrada e gerando e apresentando saídas esperadas, ok? Para essa camada eu vou ter tecnologias específicas para que eu possa atuar nela e criar componentes que representem a referida camada. Já a camada lógica, se a apresentação é a carinha bonita da nossa aplicação, a lógica seria o nosso cérebro, o cérebro da nossa aplicação. É aí onde as requisições do cliente serão processadas. É aí onde a gente vai processar a entrada, é aí que eu vou fazer a interface entre o meu front-end e minha camada de gerenciamento de dados. Se a camada de apresentação é a minha camada de front-end, normalmente a camada lógica é a que a gente chama de camada de back-end. É aí que entram tecnologias associadas com linguagem de programação. É aí que eu vou estar implementando os meus ifs, os meus for, é aí que eu vou estar declarando variável, é aí que eu vou estar checando se o usuário tem permissão ou não de acessar os dados da minha camada de gerenciamento, é aí que eu vou automaticamente executar consultas SQL, é aí que eu vou implementar, em resumo, a lógica da minha aplicação, que vocês fazem desde o P1 com outras linguagens. Nessa fase, vai ser bem um repeteco, que a gente vai aprender uma nova linguagem. Para aprender essa nova linguagem, a gente tem que ver a sintaxe associada, as regras de negócio dessa linguagem e o que eu posso fazer com ela no escopo de aplicações para a web. A gente vai ver isso tudo na disciplina, ok? E a camada fonte e a camada de gerenciamento de dados é aquela camada que a gente está preocupado em fazer a persistência dos dados. É aqui que eu estou preocupado em gerir dados, é aqui que eu estou preocupado em fundamentar o meu CRUD, onde aqui eu vou fazer inserção de dados, edição de dados, remoção de dados. É aqui que eu vou representar os dados a serem manipulados, gerados ou apresentados para o usuário. Para essa camada eu também vou ter tecnologias associadas. Ok até aí, pessoal? Só para deixar claro que cada camada resolve e cuida de problemas específicos. Se eu vou resolver algum problema lógico, eu não vou me preocupar com HTML, eu não vou me preocupar com CSS, eu vou me preocupar com a linguagem de programação associada. Se meu problema é dados, eu vou me preocupar com quais GDD eu vou utilizar para o meu projeto. Que consultas eu vou ter que implementar na minha camada lógica para poder persistir dados. Então, entre aspas, cada macaco no seu galho. Cada camada envolve componente, cada componente é facilmente identificável, certo? As camadas podem ser implementadas em um ou mais computadores. Eu posso, já que eu estou trabalhando na nuvem, entre aspas, eu posso ter um computador dedicado apenas para armazenar dados, lidando com informações da camada de gerenciamento de dados, um servidor PHP que vai tratar de processamento, e lá o computador cliente, ele com o navegador aberto, executando, apresentando e renderizando uma página HTML. Não é obrigatório que as 3 camadas estejam implementadas na mesma aplicação, ou na mesma estrutura, ou no mesmo hardware.
eu posso dividir para conquistar em componentes de software, e eu também posso dividir para conquistar em camadas de hardware também, escalonando o processamento, uso de memória e uso de acesso a disco também, certo? Então, a arquitetura de aplicações também facilita essa questão do uso mais eficiente e sustentável de hardware também, ok? E a separação de uso de camadas irá depender da complexidade da aplicação. Aqui está um gráfico que, de certa forma, está incompleto, de como as três camadas interagem entre si. Está errado esse slide, porque note que ele está indicando que a interação das três camadas é feita de forma direta, de forma com um único sentido, né? E, na verdade, isso não ocorre. Eu posso ter comunicações da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Mas nunca eu posso permitir que a camada de apresentação se conecte diretamente com a minha camada de gerenciamento de dados ou camada de persistência, porque a camada lógica entra como uma espécie de porteiro. Porque a partir, por exemplo, do PHP, eu vou checar se um determinado usuário tem permissão ou não de interagir com o meu banco de dados. É basicamente o que o engenheiro da vida faz também. Você não pode acessar a partir do site gmail.com, a partir do front-end da aplicação, diretamente os seus e-mails armazenados nos servidores do Google, sem antes o Google saber se o login e a senha que você digitou no front-end realmente estão inseridos na base de dados, te dando permissão de acessar a sua conta. Então, essa interação. Front-end. Está lá o formulário com o campo login e senha que o cara vai digitar. Quando o cara clicar em logar, esses dados vão ser submetidos automaticamente para a camada lógica, e a camada lógica vai receber as entradas digitadas pelo usuário, vai executar funções de linguagem de programação que vai permitir com que ele interaja com o servidor de dados para saber se aquele login e senha existe. Então ele vai fazer uma consulta na camada de persistência, vai checar se aquele login e senha existe. Não existindo, eu vou ter uma resposta aqui, ó. Consulta com 0 resultados. Usuário não cadastrado. Esse cara vai gerar uma página HTML, uma saída esperada de volta para a minha camada de apresentação, onde ele vai apresentar outra janela, identificando que ele não tem permissão de acesso. Então sempre tem essa interação. Apresentação lógica, persistência lógica, apresentação. Mas nunca eu vou ter um sobressalto da camada lógica. A camada lógica vai ser o intermediador entre as camadas de apresentação e persistência. Persistente. Eita! O sotaque atrapalha certas palavras. Persistente. Gerenciamento de dados. Beleza? Tranquilo até aí? Então, veja se vocês estão ligados. Nas experiências dos cursos de vocês tiveram experiência já com algumas tecnologias. Sabendo que dependendo da camada, tal camada pode ser aplicável em determinada camada, vamos ver se vocês estão ligados e já conseguem enquadrar determinadas tecnologias de acordo com determinadas camadas de arquitetura. Okay? Eu tenho aqui o SQL Server, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados famoso. Vocês estão utilizando o SQL Server ainda na disciplina de banco de dados? MySQL? Filé, então... É SQL Server? Então, vamos ter ainda aula de MySQL. Mas é bom que a galera de GTI vai ter muita dificuldade. Ótimo, não desistarem, certo? CSS, que é uma linguagem de especificação de folha de estilo. É a partir dele que eu posso padronizar layout de sites, eu posso especificar posicionamento, formatação de conteúdo a ser gerado em um documento HTML. E tem a linguagem de programação script JSP. E eu tenho as camadas listadas embaixo. Vocês podem classificar para mim onde SQL Server se enquadra? Em qual camada? Fácil, né? CSS? Tudo que focar layout, formatação, marcação de conteúdo é camada de apresentação, certo? E sobrou o JSP como sendo pertencente da camada lógica. Para esse daqui, vocês enquadrariam seguindo qual ordem? 3, 1, 2, não é verdade? Então, pelo menos, vocês já estão com um pré-requisito da disciplina. Saber definir tecnologias associadas a camadas. Notaram que eu apresentei para vocês
3 camadas. Notaram que a disciplina tem 3 estágios. O próprio conceito de arquitetura de sistemas web define e norteia o conteúdo que eu vou apresentar para vocês e como o conteúdo é dividido, certo? No primeiro estágio, nós nos dedicaremos apenas às tecnologias voltadas para a camada de apresentação, certo? Onde a gente vai ter o foco maior nas tecnologias HTML, a gente também vai ver um pouquinho de HTML5 e CSS. Entendeu por que a gente vai aprender HTML, o porquê que a gente vai trabalhar com CSS, certo? E não está aí no slide, mas a gente também vai ver uma pequena introdução, uma pincelada em JavaScript. Por que ela não está aí no slide? Quando eu for falar de JavaScript, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Mas já adiantando, né? Ora, professor, JavaScript é uma linguagem de programação. E normalmente linguagens de programação são enquadradas na camada lógica, não é verdade? Por que a gente vai ver na camada de apresentação? Calma. Quando a gente chegar lá, eu justifico para vocês, certo? Ok? Na camada lógica, o nosso estudo de caso vai ser relacionado à linguagem PHP. Existem várias linguagens para web, mas na disciplina de 40 horas seria impossível a gente ver todas. E no terceiro estágio, a gente já vai estar com experiência de criação de front-end na mão. Eu não quero saber de template pronto, certo? Na mão. CSS na mão. Aí vocês vão aprender PHP, vão aprender a como interfacear o HTML com o PHP, como fazer com que o usuário digite dados, esses dados possam ser submetidos por PHP, o PHP possa gerar saída para ser apresentado na camada de apresentação. E no terceiro estágio, então, aprender como fazer com que o front-end submeta informações para o back-end, e o back-end possa interagir com o MySQL, o MySQL possa mandar dados para o PHP possa mandar dados para o HTML. Conseguindo esse modelo arquitetural e fazer com que cada camada possa se comunicar entre si. Tudo bem prático, nada atropelado e fazendo que no final vocês possam sair aqui com tecnologias que possam ser utilizáveis para desenvolvimento de produto. Espero que vocês saiam dessa disciplina com as competências e habilidades necessárias para poder projetar esse tipo de coisa. Beleza? Como eu estou trabalhando com componentes, eu posso trabalhar com camadas de software, de entidades de software, mas também posso trabalhar com a partição de projetos em hardware também. Tais camadas podem ser implementadas seguindo um modelo que a gente chama de modelo cliente-servidor. Nesse modelo, eu tenho a figura de duas entidades, que pode ser a entidade de software mais hardware, ou entidade de hardware, certo? Eu tenho a figura do cliente e eu tenho a figura do servidor. Se você vê o termo propriamente dito, você entende aquele ator no meu modelo. Um cliente nada mais é do que uma entidade. Um cliente eu posso considerar um hardware, eu posso considerar um software, ou eu posso considerar a união dos dois, certo? Como uma entidade que vai consumir algum serviço da rede, algum serviço da web. Por exemplo, um navegador Chrome que vocês utilizam é um exemplo de uma aplicação cliente. Uma aplicação que, a partir dele, você pode acessar algum recurso da web e esse recurso vai vir de acordo com um determinado protocolo. Eu já vou falar da questão do conceito de protocolo. Eu também posso ter uma entidade de hardware que funciona como cliente. Por exemplo, esse meu notebook é um PC cliente que vai fazer acesso ao servidor do IP para que eu possa me autenticar na rede. Então, também pode funcionar com a figura de cliente, a questão de hardware. O que vocês têm que entender é que o cliente é uma entidade que vai consumir algum recurso na rede. Se o cliente é uma entidade que vai consumir um recurso na rede, o meu servidor é uma entidade que vai servir algum recurso a ser consumido por um ou mais, ou por milhares de clientes. Ok? Já o servidor é um sistema de computação. Aí sim, é uma união pura de hardware mais software. Eu vou ter aplicações servidor e eu vou ter hardware servidor. E os dois vão funcionar em parceria para poder prover serviços na internet ou em uma determinada rede LAN, WAN ou a própria World Wide Web. Ok? Eu tenho até aqui um gráficozinho que especifica
de forma visual como funciona normalmente esse modelo. Por exemplo, posso ter a figura do servidor do Globoesporte.com, que me fornece serviços de interatividade, notícias, resultado de jogos em tempo real. Para que eu possa acessar tais recursos, eu vou ter um PCzinho, onde nesse PC eu vou ter uma aplicação cliente, que é no navegador. A partir desse navegador, eu posso ter acesso aos serviços do meu servidor a partir de um endereço, e você viu na disciplina de redes de computadores que o endereço de uma entidade em uma determinada rede ou na web pode ser representado a partir de um endereço IP ou a partir de uma URL, a partir de um endereço na web. O modelo cliente-servidor é viável graças ao protocolo HTTP, que a gente chama. O que é um protocolo e para que serve um protocolo? Bem, vocês estão vendo aí que eu tenho várias entidades de hardware e de software se comunicando, interagindo e compartilhando informações entre si, não é verdade? Vocês concordam comigo que eu posso ter um cliente lá em Pernambuco utilizando o Windows e eu posso ter um servidor de dados, por exemplo, utilizando o sistema operacional Windows ou Linux. E eu posso ter um tablet aqui na Paraíba utilizando o iOS. Ou eu posso ter um celular acessando o mesmo servidor utilizando o Android. Concorda comigo com uma verdadeira torre de Babel, não é verdade? Cada sistema operacional trata dados, memória, processamento, drivers, requisições, respostas, entrada, saída, dispositivos de entrada, dispositivos de saída, rodam aplicações de maneiras completamente distintas. Até mesmo aplicações foram desenvolvidas utilizando linguagens de programação diferentes, que fazem com que eles interpretem dados também de forma completamente diferente. É difícil imaginar como algo dessa forma pode funcionar se eu tenho tantas informações heterogêneas dentro dessa torre de Babel. É aí que entra o protocolo. O protocolo define como os dados são especificados, como os dados transitam na rede e fazem com que, independente do hardware que eu esteja utilizando, independente do SO que eu esteja utilizando, independente da aplicação que eu esteja interagindo, todas vão conseguir conversar a mesma língua, porque, apesar da heterogeneidade aplicada, todas são obrigadas a entender a mesma língua, ou, em outras palavras, a seguir o mesmo protocolo de informações. Ok? Então, por exemplo, se eu quiser visitar um site na internet, esse site está hospedado em um servidor remoto, e para que um computador com Windows possa se comunicar com o servidor Linux e eles possam solicitar dados e enviar dados entre si, as duas máquinas precisam conversar no mesmo protocolo, que seria o protocolo HTTP. Hoje em dia vocês não notam isso, porque o navegador de vocês abstrai isso. Para visitar o Google, você tinha que digitar google.com. Mas na minha época, na URL, eu também era obrigado a colocar o protocolo de acesso ao recurso que eu estou querendo na internet. Eu tenho que botar http://. Hoje em dia os navegadores fazem isso automaticamente para você. Por quê? Porque sempre quando você vai visitar ou consumir um recurso HTML, você vai seguir o protocolo HTTP. Então, se você sempre vai usar essa porra desse protocolo, para que você digitar essa porra desse protocolo? Mas antigamente a gente era obrigado. No URL, você sempre indica 3 informações. Primeiro, o protocolo de acesso que você vai utilizar na rede. O segundo é o endereço do servidor que dispõe do recurso que você quer. http://, protocolo de comunicação. Segundo, endereço, google.com. Terceira informação no meu endereço é o quê? O recurso que eu quero daqui. Webmail.html, figura.jpg, filme.wmv. Aí que entra a famosa barrinha. É sempre protocolo, local do recurso, recurso. Certo? E o protocolo também define que tipo de dado pode transitar nessa comunicação.
para cada tipo de recurso que eu vou acessar na internet, existe um protocolo específico. Por exemplo, quem aqui já teve experiência de usar o Outlook para poder baixar e-mail? Não? Ninguém nunca configurou o Outlook? Caramba, eu estou ficando velho. Pronto. Quem aqui baixa e-mail no celular? Vocês precisam definir um endereço para poder baixar e-mail e um endereço para enviar e-mail, não é verdade? Para você configurar o Gmail, por exemplo, você tem que configurar um endereço POP e um endereço SMTP, não é verdade? Aí vocês têm que botar lá pop.google.com e smtp.google.com, não é verdade? E ainda tem as portas. O POP e o SMTP são o quê? Os protocolos. Ele define como eu vou usar a rede e que tipo de recurso eu vou acessar na rede. Para poder eu enviar e receber e-mails, existem protocolos. Para eu poder acessar a página na internet, protocolo HTTP. Para poder eu enviar arquivos para um servidor e para poder puxar arquivos de um servidor, eu uso outro protocolo. Protocolo FTP. E assim sucessivamente. Para cada protocolo eu tenho uma forma de usar a rede e que tipo de recurso eu posso baixar. Ok? É aí que entra a necessidade de usar protocolos. Sem os protocolos seria impossível, por exemplo, eu fazer com que a camada de apresentação, o front-end localizado no PC cliente, possa submeter dados para um servidor remoto PHP. Eu dependo do protocolo HTTP para que haja essa convergência de informações, essa comunicação entre equipamentos. Ok? Então aqui nos slides tem todas as informações. Um protocolo define uma conversão, define uma padronização, define o tipo de conteúdo a ser transitado, como o conteúdo vai ser transitado e como minha aplicação cliente ou meu computador servidor poderá processar e tratar essas requisições. Ok? Um exemplo do protocolo mais utilizado na web, que a gente vai utilizar muito no curso, é o protocolo HTTP. É ele que permite que hipertexto possa transitar na rede, ok? E é ele que viabiliza, hoje em dia, a World Wide Web ou o www. Outro protocolo que a gente vai utilizar bastante é o protocolo FTP. Vocês podem me questionar, olha professor, como é que eu posso tornar disponível o meu sistema que eu tenha desenvolvido localmente nas minhas práticas na web? Normalmente existe a figura dos servidores de hospedagem virtuais, na qual eu posso, por exemplo, alugar um PC, alugar um servidor de alto desempenho localizado lá nos Estados Unidos, por exemplo, que fica disponível para mim 24 horas por dia, todos os dias da semana, e sempre quando o usuário quiser, por exemplo, visitar meu site, ele vai visitar a URL instanciada para esse servidor que eu comprei na web. Ah, professor, mas todos os projetos de software PHP que eu desenvolvi estão localizados na minha máquina. Como é que eu posso fazer com que esses arquivos possam ser transferidos para esse servidor que eu comprei lá nos Estados Unidos e fazer com que eles fiquem disponíveis 24 horas por dia, armazenados nesse computador? Eu não posso utilizar o protocolo HTTP, nem aplicações HTTP, porque não é o objetivo do protocolo transferir arquivos. Para isso, eu preciso instalar na minha máquina aplicações cliente que consigam interpretar e atuar em cima de um protocolo que me permitam transferir arquivos na rede de um PC para outro. Então, aí eu não vou usar o navegador web, eu vou usar um cliente FTP, um programa que permita conversar com outros computadores utilizando esse bendito protocolo. E a partir daí eu possa transferir os arquivos para esse servidor e esse servidor poder disponibilizar na web esses arquivos das minhas aplicações, nos sites e por aí vai. Okay? Um exemplo de cliente FTP bem famoso, FileZilla. FileZilla é um programa que você pode instalar na sua máquina, definir a URL, definir um login e senha do computador remoto, e a partir do momento que você loga nessa máquina, você vai ver duas telas. A gente vai ver isso na prática. Uma tela que representa o Windows Explorer da sua máquina, e outra tela que representa o disco C do computador remoto. Você pode selecionar os arquivos que você quer, clicar assim e vai arrastar para o computador. É como um Dropbox. Funciona. Você pode transferir os arquivos para outros computadores, porque esse programa conversa utilizando o protocolo correto
para esse objetivo. Transferências de arquivos na web. A gente vai chegar a utilizar esse arquivo para ensinar para vocês como publicar aplicações na web. Ok?